Agora vamos falar um pouco sobre os operadores lógicos, tá? A gente já viu um pouco, né, nos exemplos. Então, basicamente, o operador lógico ele fica entre duas cláusulas, tá, condicionais, e o funcionamento dele é bem como a lógica, né, de lógica de programação ou a lógica que a gente vê no ensino médio. A representação do e, né, a gente tem em Python dessa forma, como AND, o ou é dessa forma. Nós também temos o not, né, que é a negação. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, que aqui isso é o not. E é isso. Então basicamente quando a gente, sei lá, temos duas variáveis, temos duas cláusulas, né? Aqui na questão aqui, vamos ver um exemplo. Essa é a cláusula um, então a gente mapeia aqui como se fosse o A. E aqui a gente tem a cláusula B e a gente mapeia como se, a gente mapeia como se fosse o B. E aí, pô, beleza. Se esses dois valores aqui derem verdadeiros, né, essa situação aqui, em uma situação que é um AND, vai dar verdadeiro. Se for numa de ou, vai dar verdadeiro, e caso seja um not, vai dar falso, né? Lembrando que ele sempre inverte, né? Se a condição geral, a estrutura geral der um verdadeiro, vai dar um falso. Se der um falso, vai dar um verdadeiro. E assim por diante, tá? A gente segue a tabela da verdade. Caso vocês querem olhar esse assunto, é interessante porque os condicionais em if seguem a tabela da verdade e a gente tem essas condições, né? Tem o e, o ou e o não. Isso é uma mapeagem da forma que eu explico para vocês, né? And, or e tem o not, ok? Assim, essa condição aqui que vem após o if, ela pode ser quilométrica, tá? Pode ter trocentas cláusulas, é, diversas formas, etc. Mas no final das contas ele vai retornar um valor true ou false, tá? Então, em relação a operadores lógicos é isso. Aqui eu tenho um exemplozinho aqui, né, para a gente praticar, que é usando mais de uma condição na cláusula if, né? A gente tem um código aqui, vou colocar para executar. E aqui é interessante o seguinte: essa função aqui eu não falei para vocês, mas ela basicamente pega um dado que você digitou no teclado, que o usuário digitou no teclado e apertou Enter, tá? No caso, ele está perguntando aqui, digite o nome da disciplina. E o funcionamento dela é o seguinte: você chama a função, né, abre parênteses e passa o parâmetro. Esse parâmetro aqui é um string e essa string vai ser o que vai ser mostrado para o usuário, né, que vai ser perguntado para o usuário caso você queira perguntar alguma coisa. Então aqui ele passou por parâmetro digitando a disciplina para mim, na minha tela do computador, né, quando o Python interpretou, ele mostrou essa pergunta e aqui eu vou digitar Python, tá? E aí ele vai pegar esse valor aqui que eu digitei, Python, e vai adicionar ao valor da disciplina. Teoricamente aqui era para ele mostrar o segundo, demorou um pouquinho, mas ele mostrou. E a variável nota final, mais uma vez, é o mesmo comportamento, tá? Ele só mudou aqui a string. Eu vou colocar aqui uma nota 80, né? A nota final. E vou apertar Enter. E aí ele vai pegar esse 80 e vai colocar aqui na variável, tá? Uma coisa interessante é que a gente está pedindo o dado para o usuário e perceba que esse aqui é um valor, seria teoricamente um valor inteiro, né? Mas o input, ele retorna para, ele dá como retorno, né, um string. Então aqui, se a gente perguntar aqui qual é o tipo dessa variável, vai ser do tipo string. Caso a gente queira transformar esse valor aqui em um valor inteiro, basta a gente fazer aquela conversão que eu ensinei anteriormente, né? Colocar isso aqui tudo entre inteiro. Então essa função aqui ela vai retornar a resposta do usuário, né, no tipo string, né, no tipo texto, e aqui tipo já vai ser passado como parâmetro para a função int. E aí vai transformar em um valor inteiro, né? Vai pegar de string e passar para inteiro e vai retornar para a variável. E aí essa variável ela vai ter o valor que o usuário digitou, sendo que no tipo string. Tá ok? E aqui, seguindo, né, ele mostrou para mim, lamento, acho que você precisa estudar mais, porque acabou entrando no else, né? A gente botou aqui Python, né? Então ele fez essa verificação aqui, deu falso,
Então, no end, quando a gente tem uma cláusula falsa dentro dele, a condição como um todo retorna falso. Então entrou no else.